Muito bom dia, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre nossas vidas nesse dia abençoado por Deus. Estamos vivendo dias peculiares em relação àquilo que sempre vivemos até então. Vivemos na sociedade, ela nos observa, vivemos na comunhão da igreja como comunidade e observamos uns aos outros. Mas todo esse procedimento, toda essa forma de viver, de fato, tem sofrido uma mudança, uma alteração, por causa do momento em que estamos vivendo. Nós não estamos plenamente na sociedade, nós não estamos vivendo em comunhão uns com os outros, como comunidade reunida. Mas como está a sua integridade? Como você tem buscado viver de uma forma íntegra diante de Deus, diante dessas circunstâncias, diante dessas alterações? Porque muitas vezes nós vivemos ou procuramos viver uma integridade perante a sociedade para sermos aceitos. Diante da comunidade em que nós vivemos como igreja, para sermos aceitos, para termos um bom respaldo. Procuramos viver aquilo que é aceitável, que nos faz sermos aprovados. Buscamos viver a integridade, ou seja, um estado ou característico daquilo que é inteiro, que não sofre alteração nem diminuição, aquilo que é pleno, aquilo que é de toda a inteireza. Isso é, de fato, integridade, e é isso que nós buscamos vivê-la na nossa caminhada. Mas, como eu já disse, estamos vivendo dias peculiares, dias de isolamento, dias de pressão, dias de tentações, dias de provações, por causa dessa ausência da nossa rotina. Deixamos de viver da supervisão presencial do mundo, da igreja. Você deixou de viver diariamente da supervisão do seu pastor, da sua liderança. Mas continuamos debaixo das investidas do mundo, de Satanás, do nosso próprio coração, para uma forma de viver que não é coerente, que não é agradável, nem aceitável a Deus. O que tens feito? Alguma coisa todos nós estamos fazendo, ainda que neste isolamento, ainda que não totalmente na sociedade, ainda que fora do convívio da igreja. Alguma coisa nós estamos fazendo. O que nós temos feito é íntegro e aceitável? A perspectiva bíblica de integridade exige de mim e de você que, independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo, que estejamos vivendo sem hipocrisia ou pecados secretos, diante das pressões, diante das tentações, diante de todo o cenário que eu já falei, que eu já abordei a você. O mundo até apresenta um padrão de integridade aceitável, uma certa solidez moral, uma certa retidão, uma honestidade e sinceridade. Entretanto, o padrão que o mundo nos oferece às vezes ficam muito aquém, muito distantes daquilo que é o padrão de Deus. E aqui então vai uma outra pergunta: você tem vivido o padrão de integridade segundo o mundo ou segundo Deus? Para nós cristãos, a nossa integridade deve ser entendida sempre diante de Deus, nunca diante do padrão do mundo. Salmo 15 vai nos falar isso, vai falar: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade. É certo aqui que nós não podemos viver essa integridade de forma plena, de forma perfeita. Ninguém neste mundo consegue.
Mas nós também não podemos viver um padrão de integridade segundo o mundo, segundo aquilo que o mundo nos oferece. Aliás, só podemos ser chamados de cristãos se nós procuramos viver uma integridade segundo o padrão de Deus. Se nós não buscamos viver uma integridade segundo o padrão de Deus, nós nunca jamais seremos ou podemos almejar ser aqueles que estarão no tabernáculo, que morarão diante de Deus e que estarão numa eternidade com Deus. Ainda que o Salmo seja messiânico e se refere a Cristo, porque só Cristo pode viver, mas nós cristãos, mesmo com as nossas imperfeições, nós precisamos estar no caminho da integridade. Nós precisamos estar nesse caminho que Deus preparou para nós. Nós precisamos estar naquilo que Deus comunicou. Se nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, é exatamente isso que Deus comunicou em nós, ainda que não a vivamos de forma plena, mas integridade faz parte da essência. Para o cristão, estar no caminho da integridade é essencial para que ele seja caracterizado sequer como um cristão. Pense bem. Integridade não tem nada a ver com paz de espírito ou com consciência tranquila. Se você consegue deitar e dormir na sua cama em paz e tranquilidade com a sua consciência, não significa que você está vivendo um padrão de integridade segundo Deus. Porque o padrão de integridade segundo Deus, ele precisa passar pelo crivo da aceitação de Deus e pelo caminho proposto por Deus para mim e para você. Isso é um viver coerente. Isso é uma verdadeira integridade. Mas como nós vamos nos orientar pelo caminho dessa integridade? Deus nos cria, diz que temos que viver no caminho da integridade e vamos descobrir esse caminho por conta? Por nós mesmos, segundo o nosso padrão? Não, absolutamente não. Deus nos revela em sua palavra como nós viveremos e como devemos viver nesse caminho. E o que é que Ele nos diz então em sua palavra? Ele nos diz que seu caminho é íntegro na sua essência. Salmos 18:30 vai nos dizer isso. Nos diz: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Veja bem, se nós estamos no caminho de Deus, então já precisamos evidenciar integridade. Porque não há contradição entre aquilo que Deus é em essência e aquilo que Ele nos revela em sua palavra. Se estamos no caminho de Deus, vivemos sob a orientação da palavra de Deus. O caminho de Deus é íntegro na sua essência. Mas o que mais que Deus nos diz? Ele nos diz que a sua lei nos liberta e restaura a alma, porque essa lei que nos liberta e restaura a alma, ela é fiel, ela é íntegra. É isso que vai nos dizer o Salmo 19:7, quando nós lemos: e nessa fidelidade, nessa integridade, nessa lei justa para a nossa alma, para o nosso viver, que nos coloca nesse caminho da integridade, nós encontramos o suprimento para as nossas necessidades, quer físicas, quer espirituais. Em Deus e na sua palavra, na sua justa palavra, nós encontraremos integridade, nós encontraremos o suprimento para as nossas necessidades físicas e espirituais, e então seremos plenamente satisfeitos. Porque nessa lei justa de Deus, nós encontramos toda a prevenção necessária
nós encontramos toda a instrução necessária, nós encontramos toda a correção necessária para o nosso viver, para o nosso caminhar. E isso nos leva então a uma terceira observação dessa vontade de Deus para as nossas vidas e que nos dá a esperança de que estaremos, como nos diz o Salmo de número 15, de que estaremos com Ele, no caminho dEle, no caminho da eternidade com Deus. Por vivermos essa integridade, Ele diz que quem vive nessa palavra, nessa busca da integridade por meio do caminho, por meio da palavra, jamais será envergonhado. Ao contrário disso, se nós não seremos envergonhados, então o que seremos? A palavra nos diz que nós seremos bem-aventurados, ou seja, mais que felizes, seremos abençoados. Mais uma vez, então eu cheguei no caminho da bênção, da felicidade. O que nós mais queremos nessa vida, quer seja em meio às lutas, às provações, às tentações, nós queremos sermos bem-aventurados ou mais que felizes e queremos ser abençoados, queremos a bênção de Deus, independente da circunstância que nós enfrentamos. E nessa ausência de vergonha, nesse suprimento pela felicidade plena, pela bênção de Deus, então, nós encontramos tudo isso, não apenas nessa vida ou para esta vida, mas nós encontramos para esta vida, para a vida por vir, para a vida eterna, bênçãos físicas, bênçãos espirituais. Se a vontade de Deus é que você viva em integridade, obedeça a Deus. Busque em Deus, na sua lei. Busque viver nos caminhos de Deus. Busque viver uma integridade segundo Deus, que te levam à felicidade plena, a bênçãos espirituais, a bênçãos físicas. Antes de tudo, nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes de tudo, nos importa buscarmos uma integridade segundo o padrão de Deus do que segundo o padrão dos homens. Então, ainda que você, neste momento, nesse período que estamos vivendo, pelas influências e os efeitos, quer positivos ou negativos, desta pandemia, ainda que você não esteja sendo plenamente observado pelos homens, pela sua igreja, pela sua comunidade, pela sua liderança, pelo seu pastor, seja íntegro, busque uma integridade segundo Deus para a sua vida. Se você quer viver dias felizes e dias abençoados, viva a integridade segundo Deus. Busque a integridade que Deus mostra a você no caminho, na palavra, para que você não seja envergonhado, mas seja abençoado e seja mais que feliz. Que Deus abençoe a sua vida. Que esta palavra fale ao teu coração e te faça prosseguir, ou te faça retornar à busca pela integridade, segundo a vontade de Deus. Que Deus o abençoe ricamente.